1. Professor Bruno, é porque o elétron, aluno, existe consciência. Professor Bruno, também existe consciência. É lógico. Porque só existe algo chamado consciência no universo inteiro. Isto, no futuro, será uma revolução total. Mudará tudo. E por uma simples razão. Porque esse sistema materialista, ele está com a corda tão esticada, mas tão esticada, que falta isso aqui, um estalar de dedos, para acabar, uma coisinha assim mínima. E ele ronda a beira do abismo continuamente. Ele faz assim, sobe e desce. Sobe e desce. E cada vez que ele desce, ele raspa no precipício. E na outra vez. E na outra vez. Essa semana, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York disse o seguinte: antigamente nós convivíamos com crises que tinham um ciclo grande. Cita 1929 e 1971. Ele disse: agora vocês têm que se prepararem para crises a cada 3 anos. A cada 3 anos terá uma crise financeira global, como esta que está acontecendo agora. Mas, alguém sabe que está acontecendo alguma crise financeira global, no momento? Ouviram falar? Ouviram falar da Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, Itália e França. O poder tenta fazer essas coisas. Esses fatos ficam mais distantes possíveis da mente do povo. Se ligar às televisões. Se abrir os sites. Se abrir os portais, o importante é: com quem que o ator X saiu domingo na balada? Com quem que a atriz tal está dormindo agora? Com que roupa o fulano foi à festa? Quem saiu na capa da última revista Caras, revista de celebridades? Que carro que compraram? Que joias? Etc, etc, etc. Aluno. O envolvimento da mídia é tão forte, mesmo quando se tenta passar para outras pessoas o que realmente está acontecendo, ouve-se: você está por fora. Isso é bobagem. Está viajando, mas é importante saber sobre a realidade. As pessoas têm dificuldade em colocarem-se numa posição de observador, como é comentado por você. Pois quando nós passamos a ser um observador, passamos a ter responsabilidade, também, pelos seus atos. Professor Bruno, se você se omitir da solução, acaba sendo parte do aluno. Problema. Professor Bruno, problema. É simples. Ou está desse lado ou está deste lado, de um lado ou de outro. E você se omitindo, mais cedo ou mais tarde, a visão materialista te alcançará, líquido e certo. 223. Por quê? Quando a crise for se aprofundando, e ela é insolúvel, o seu emprego foi para espaço. Portanto, fica sem emprego. Vide-se. Em 1995, houve uma reunião. Um congresso em São Francisco, na Califórnia, dos 500 maiores empresários do mundo, os 500 maiores, em 1995. Eles decidiram criar uma sociedade 80-20, isto está documentado. O que é uma sociedade 80-20? Só existe emprego para 20% das pessoas aptas a trabalhar. Este planejamento foi pensado e decidido em 1995, e está sendo implementado desde 1995. Só haverá emprego para 20% das pessoas capazes de trabalhar. Isso não é um acidente da natureza. Não é um tsunami. É sociologia. É política. É economia. Eles arquitetaram este mundo e estão implantando a ferro e fogo. Aluno. Quais os critérios desses 20%? Professor Bruno, os mais aptos. Simplesmente Darwin. A seleção das espécies. O mais rápido. O mais adaptável. O mais esperto. Certo? O que roubar melhor. O que passarem os outros para trás. Etc, etc. Esses vão ter um emprego. É o mundo que eles criaram, é assim que funciona. Aluno. É 80-20? Professor Bruno, quantas pessoas sabem desse encontro? O que houve nessa reunião em São Francisco? Quantas pessoas, no planeta, sabem sobre esta reunião? Conta aqui nos dedos da mão. A maioria sequer ouviu falar num negócio desses. E na saúde? Que é outra área onde facilmente terá contato com a visão materialista. Acha que o médico aprendeu o que na faculdade? Biologia molecular.
Que é a realidade? Somente moléculas, nem átomos aprenderam. Ou pensam que põem o paciente no PET, tomografia por emissão de pósitrons, irá chacoalhar os seus átomos todos. Eles pensam nisso. Se pensa é de relance. Só para ter uma ideia do que essa máquina faz. Eles pensam um pouco. Como é que essa máquina faz? Ah! Chacoalha os átomos. O computador mostra uma imagem. Fim os chakras? Que é isso? Um palavrão. Mais tarde você cairá fatalmente na mão de um médico com uma visão materialista e reducionista. O que é pior? Ele tentará te retalhar para achar o problema. Porque você não é um todo. Você é um relógio. Você possui um monte de peças que se sabe como estão encaixotadas. Ali, encaixadas. Rim. Pulmão. Coração. Mas você não é um todo. Aluno. Fora que para cada parte, é uma pessoa diferente. Professor Bruno exatamente. É um especialista para cada parte. Para cada peça. Como se pusesse, aqui na rua, todas as peças de um carro e aquilo ali virasse carro por um passe de mágica. Espalha, espalha câmbio, pneu, suspensão. Todas as pecinhas de um carro. E verifique se encaixa. Veja se aquilo irá virar carro algum dia. A lei da entropia já diz que jamais aquilo irá transformar-se num carro. Se não tiver um princípio inteligente e ordenador, aquele que vai até lá, monta as peças e faz aquilo transformar-se em um carro. Portanto, o todo é maior que a soma das partes. O corpo humano é a mesma coisa. Mas quem é que olhará esse todo? Portanto ele visualizará o todo biomolecular. E a onda? Porque tudo que é átomo, existe onda. E o sistema energético? Não. O sistema energético é interessante. Possibilita para fazer acupuntura nele. Melhora. Agora, como é que a medicina pode fazer acupuntura exigindo que só um médico faça acupuntura e continua ignorando que existe meridiano? Como que pode existir um sistema desses? Usa-se, mas nega-se. Se usar acupuntura na medicina, em que base aquilo está sendo usado? Como é que aquilo dá resultado? Então, tem que ir a fundo nisso. O que é um meridiano? O que é um chi? Ah não. Isso não pode mexer, é igual a um celular. Usasse celular. Aperta o botãozinho. Fala com a China. Fala com Nova York, e está tudo certo. E o pior é isso que o povo faz. Usa celular e não quer nem saber que a onda existe. Nem saber como que o celular existe. Se a omissão atinge até esse grau, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, com 20, 30, 40, 50, 70 ou 80 anos. Não importa. Mais cedo ou mais tarde você cairá num 224 hospital. Num consultório médico e será triste. Porque vão olhar um pedaço de você. Só. E o outro pedaço. E o todo de você. E se o problema estiver no todo, fora do corpo físico? E vão ficar te cutucando para achar o problema desse lado da moeda, quando o problema está do outro lado. Pois é. É isso que fatalmente acontecerá. Vocês veem a tarefa colossal e ciclópica, tipo de edificação que se faz com grandes pedras sem o uso de argamassa ou cimento para fixá-las, que existe neste planeta para se mudar esse estado de coisas. Pelo menos por egoísmo, as pessoas deveriam querer entender mecânica quântica. Porque a mecânica quântica permite controlar totalmente a sua vida, dinheiro, relacionamento, saúde. Tudo passa a ter seu controle. Porque a realidade última é pura consciência. Se entender o processo e conseguir interagir a sua consciência com a consciência total, acabou o problema. Tudo estará resolvido. Absolutamente tudo estará resolvido na sua vida. Se cada um fizesse isso, num instante este planeta tornasse o que se chama o paraíso celestial, mas a zona de conforto é extrema. O poder mudará a si mesmo, gratuitamente, de mão beijada. Soltarão os anéis. Isso nunca aconteceu. Aliás, é o contrário. Toda vez que se tentou ensinar como é a realidade às pessoas, o que aconteceu?
Essas pessoas que tomaram a frente em fazer isso foram eliminadas o mais rápido possível, assim que foi identificado quem era que estava ensinando a massa, o povo. Aluno. O Osho, por exemplo. Professor Bruno. Enquanto a pessoa não é identificada, não existe problema nenhum. Você pode falar no meio da Amazônia 200 milhões de anos que não acontecerá nada. Por que não muda nada? Agora, por que isto não muda? Por que não dissemina? Porque o Gandhi não pôde acabar com o apartheid em 1900 e pouco. Teve que levar quase 1 século e 27 anos de penitenciária do Mandela para isso poder ser resolvido. Por quê? Aluno. Poder. Professor Bruno. Porque as pessoas que estavam na África do Sul também se omitiram. Só tinha o Gandhi. Depois ele foi expulso e devolvido para a Índia. Ele não podia ser preso porque ele era membro do Império Britânico. Então ele foi mandado embora. E chegou à Índia em 1912. Quando chegou à Índia, o que ele disse? Eu vou tirar a Inglaterra daqui. Isso foi em 1912. E aconteceu em que ano? Aconteceu em 1947. Então, dá trabalho. Dá trabalho porque é um trabalho literalmente individual. Aluno. É em benefício do próximo. Professor Bruno. Existe 2 Gandhi? Não existem. Tem um só. Quantos Mandelas tem? Quantos Martins Luther King tem? Agora, é claro, depois que o mártir foi morto, existe um mausoléu. Existe feriado nacional. Depois que está bem morto. Para que tudo continue como dantes no reino de Abrantes. Para que o povo pense que mudou alguma coisa. Porque agora existe um feriado nacional. Se as pessoas não se engajarem na mudança, a dor será muito grande. Por quê? Porque a mudança é irreversível. Você pode não enxergar, mas desce sobre o planeta, o tempo inteiro, uma onda de informação de mudança de consciência. De abertura. De expansão o tempo inteiro. Segundo após segundo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. O mês inteiro. O tempo todo desce essa onda. Quer enxergue, quer não enxergue. Quer acredite, quer não acredite. Mas pelo resultado ou pela situação, deveria ser suficiente para que se levantasse a orelha e parasse para pensar. Alguma coisa está acontecendo. Se eu não ajustar a minha consciência, ficarei completamente fora da nova realidade. Isso já está acontecendo. Quando você faz ressonância harmônica, é feita uma ressonância harmônica particular. Pessoal. Você pede a informação que qualquer, de português, de matemática, de vendas, de MBA, de alpinista, de jogador de futebol, qualquer coisa. É pessoal. É personalizado. É para você. Agora, globalmente, todas as pessoas estão recebendo uma ressonância harmônica. O planeta inteiro. E 225. Esta fase, do planeta inteiro, durará 2000 anos sem parar. E todo ano aumenta. O parafuso está sendo girado. Se todos olharem para trás e virem nas suas vidas o que foi o ano de 2006, observarão que foi de certa tranquilidade. Se vocês olharem o ano de 2007, observarão que a coisa ficou um pouquinho mais agitada. No ano de 2008 ficou mais agitado. No ano de 2009 ficou muito mais agitado. No ano de 2010 muito mais agitado. Em 2011 estamos só no meio, por enquanto. Em 2012 então, porque a cada ano essa frequência é multiplicada por 100.000 vezes ao anterior. O anterior começou há 25 anos, 1000 anos atrás. E começou com 100 vezes por ano. Depois foi aumentando. E de 2007 em diante, agora é 100.000 vezes por ano que a frequência é acelerada e é baixada uma nova frequência em todos os habitantes do planeta. Literalmente, na prática, não existe mais o formigueiro, vide aula 9. Mas só que as formigas não perceberam. Não viram. Não enxergaram isto porque elas estão debandando para todos os lados. Se virem uma coluninha de formigas andando, mexa no sistema delas que verá o que acontece. Elas estarão correndo para todos os lados. Mas o formigueiro acabou. Não existe mais o formigueiro.
Só que elas não sabem e estão tateando por tudo quanto é lado, tentando achar onde que está a entrada do formigueiro e onde que está a rainha. Onde que está a estrutura social para pegarem alguma coisa para ter segurança. Atenção! Não existe mais o formigueiro. Repito. Não existe mais o formigueiro. A humanidade está literalmente, às cegas, tentando se agarrar em alguma coisa. Tenta-se qualquer absurdo. Qualquer jeitinho. Como se fala no popular, empurrar com a barriga para a próxima semana ou para dia seguinte. É como nas bolsas de valores da Europa, que agora foi proibido operação de curto prazo. Por alguns dias. Porque não pode revogar a lei da oferta e da procura. Não se pode revogar a lei da gravidade. Dá problema. Então não se pôde fazer operação de curto prazo por alguns dias. Mas isso evitou o fim. O crash, quebra da bolsa. Portanto, empurra mais uma semana. Enquanto isso, o que se faz? Ontem resolveram. Todas as operações que envolvam dinheiro, serão taxadas, não se sabe ainda quanto o percentual. Porque dependendo do percentual, será o fim. Mas isso se empurra mais 2 dias de cotação, antes que todo mundo resolva vender e vir pó todo o patrimônio. Porque para cair um pouco na realidade econômica, nesse semestre, é necessário desaparecer das bolsas 15 dólares trilhões. 15 dólares trilhões tem que desaparecer nas cotações das ações. Você possui R$1 de ações, seja o que for. No dia seguinte ela vale R$100, 00. No dia seguinte vale R$50, 00. R$10, 00. Você tinha R$1, 0. Agora você possui R$10, 00 ou R$1, 00 ou 0. 15 dólares trilhões tem que desaparecer para que haja um mínimo ajuste à realidade nua e crua. E qual que é a realidade? Aquele que tem o pé no chão, ganha R$100, 00, gasta R$90, 00 e guarda R$10, 00. Porém, existe outro que ganha R$100, 00 e gasta R$250, 00. Ad infinitum, em 15 cartões de crédito. Um garoto de 14 anos, na Califórnia, existe um limite de cartão de $30 mil. Os pais têm cartão de $300 mil de limite e usam. E usam muito. A pessoa vai numa liquidação do Walmart, loja de varejo, comprar uma televisão que custava $1 mil. Agora está por $250, 00. O que ele faz? Ele compra 4. Isso é real. Baixou de preço, eu compro 4. Se baixasse para $100, 00, ele comparava 10. Não é simples. Não é óbvio ululante, isto. Você ganha R$100, 00. Vive com R$90, 00 e guarda R$10, 00. Por que não se faz economia? Por que não se promove isso? Porque os governos não divulgam educação financeira. Educa-se a população para ser desta forma, que é o correto. Não. É o inverso. Gastar, 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 sem parar. Porque, é lógico, você endividado, consegue parar para pensar. Acabou. Não se pensa em mais nada, só na dívida. Aluno, Hélio. Eu estou entendendo assim. Quando está falando-se desse histórico de crise financeira, na verdade, é uma manipulação política, principalmente para dominar o sistema global. É diferente de um ajuste magnético do planeta, quando houve vários tsunamis e os terremotos. São padrões distintos. 226. Professor Bruno, o tsunami e o terremoto, eles são causados pelas próprias pessoas que estão no planeta. Não existe castigo algum nisso. Não existe acidente da natureza. O que existe é um campo eletromagnético que atrai aquilo que ele está emitindo. Se as pessoas de um lugar são resistentes à mudança, elas polarizam de tal forma a negatividade que atrairá situações negativas. Energia e polaridade iguais. Não existe julgamento nesse processo. Não existe tsunami bom e tsunami ruim. É atração magnética, pura e simples. Isso é mecânica quântica. É uma onda.
Agora, se as pessoas daquele local, por exemplo, resolverem fazer 6 reatores nucleares na beira da praia, de frente para o mar, em cima de 4 placas tectônicas colidindo, num local sujeito a tsunami e terremoto constante, e põem o reator dependendo de um gerador diesel funcionar. 6 usinas nucleares dependendo de um gerador diesel funcionar. Porque se o gerador diesel não funcionar, acaba o país. Esta semana começou a sair na mídia japonesa algumas análises e começaram a comentar sobre alguns japoneses que protestaram, mas que foram calados pela mídia. Porque nesse país existe o poder dominante que vem desde os samurais. Predomina a elite. Existe o exército. E existe a mídia. O tripé. E esse tripé se mantém desde ad infinitum. Todo mundo que falou. Pessoal, será que não é uma besteira esse tripé? Silêncio geral. O indivíduo nem aparece mais. Ele não dá entrevista na televisão, nem na rádio, nem no jornal, nem na revista, nem coisa nenhuma. Está tudo certo. E esquece Hiroshima. Nem lembra isso. Depois se constrói 56 usinas. E 6 de frente para o mar, de plutônio, ainda por cima, que é espetacular. Leva 24.000 anos para perder meia vida dele. O átomo se mexe o tempo todo. Ele leva um tempão para gastar a energia dele. Existe muita energia no átomo. Muita. Para ele gastar metade leva 24.000. Metade de sua energia. Ele continua se mexendo. 24.000 anos. Depois põe no ar o negócio. Ligou e acabou. Está ligado. E faz o quê? Rezar. Reza para não ter tsunami, não ter terremoto. Mas eles não acreditam em rezar. Eles são materialistas. Eles não acreditam em mais nada. Porque se eles acreditassem, eles não fariam isso. Essa é que é a questão. Se eles acreditassem, eles não fariam isso. Como é uma sociedade materialista e uma tecnologia materialista. Você acha que quem criou essa usina estava lá? Mora perto da usina. Num raio de 30 quilômetros. Esse é o empregado que fica na usina operando. Quem criou está bem longe. Efeitos colaterais, como eles falam. Aluno, teve uma notícia que eles estão substituindo todos os engenheiros jovens por todos os outros bem mais velhos, todos aposentados, que resolveram se sacrificar por causa do perigo da radiação por causa disso. Professor Bruno, a mudança terá que ser absurdamente grande para que isso possa ser corrigido. Mas, quem queira se engajar e mudar o sistema, não é arrumar emprego para garantir a sua aposentadoria. É mudar as coisas. Mudar tudo o que existe no planeta. Está claro? Mudar todas as instituições. Por acaso lera um livro, O Ativista Quântico, do Amit Goswami, 2010. Lera um livro. Entenderam o que está escrito naquele livro. O que ele descreveu. Entenderam o que está escrito nas entrelinhas. O que é ser um ativista quântico? Aluno, é o que você está fazendo. Professor Bruno, é empurrar com a barriga? Alunos, é o que você está fazendo. Professor Bruno, o planeta mudará de que jeito, se não se colocar a mão na massa? Como é que as pessoas saberão que existe mecânica quântica, se ninguém praticamente fala que existe mecânica quântica? Porque pega mal. Vão falar que eu sou louco. Isso vocês já falam. Alunos. Risos 227. Professor Bruno, a colega, o vizinho, o pai, o tio, a mãe, o cachorro. Todo mundo falará. Aluno. Vão internar. Professor Bruno, a reação é essa. Então como é que fica minha reputação? Portanto, não vou falar. Eu sei que funciona. Uso a ressonância harmônica aqueles que usam, aluno, e não ensina para ninguém. Professor Bruno ganha um saco de dinheiro. Resolve os problemas. Aluno, e não fala para ninguém. Professor Bruno, e não abre a boca. Deixa a cunhada, que tem câncer, ficar com câncer e descobrir que o hélio existe, um ano depois, porque o gerente do banco falou com ela sobre o hélio. E a pessoa fica sabendo que a outra está com câncer e não fala da ressonância harmônica. Não é gripe.
Não era para jogar na loteria. Olha, o meu número aqui, secreto. Vou te dar também para você jogar. A pessoa está com câncer. Não. Não vou falar da ressonância harmônica para esta pessoa. Aluno. Professor, eu tenho um amigo com câncer. Falei da ressonância harmônica a ele e expliquei o que seria. E a pessoa falou: agora não. Vamos ver, daqui a pouco. Depois você fala de novo. Eu até falei: passa lá. Eu pago para você, mas ele responde: vou ver, vou ver. Deixa terminar os meus tratamentos e fica nessa. Professor Bruno, não importa. Esse decidiu. Eu não quero ressonância harmônica. Fim. Acabou. Ele ficou sabendo que existe a ressonância harmônica. Aluno. Mas eu tenho certeza, professor, que ele não entendeu o que é. Eu tenho certeza. Professor Bruno, quantos lugares tem aqui? Olha quantos lugares. No dia 28 terá, no mínimo, 80 lugares vazios no centro empresarial, local da apresentação das palestras. 80 lugares, 90 lugares, às vezes 100 lugares vazios no centro empresarial. Um local com poltrona, com ar-condicionado, com toda a infraestrutura de um local profissional de palestra. Cadê? Onde estão as pessoas? Porque pega mal. Pega mal falar da ressonância harmônica. Pega mal falar de mecânica quântica. Assim as coisas persistem. Daria para mudar isso aqui. Assim no estalar de dedos. Porque uma criança de 10 anos de idade consegue entender a dupla fenda. E eu tenho vários clientes de 10 anos de idade que entenderam. Não é uma criança. Tem várias. Porque se existe uma criança de 10 anos de idade que chega para mim e fala assim: eu quero que coloque a frequência do Max Planck em mim. Max Planck, que foi um físico alemão em 1900. Que cunhou e definiu a palavra quantum. E o menino de 10 anos de idade fala: coloca o Max Planck em mim e esse planeta tem solução. Tem solução. Agora, acontece que esse é um garoto, tem outro, fulanos de tal. Mas quantos? Como é que essas crianças de 10 anos de idade vão saber que existe mecânica quântica? Como vão saber que existe a ressonância harmônica, onde eles podem receber um conhecimento científico rapidamente e que eles não precisam esperar não sei quantos anos para virar cientistas? Como que eles vão saber? Onde estão as crianças de 10 anos de idade desta escola? Onde? Essa classe deveria ser só de crianças. Deveria ter 60 crianças aqui. Faria duas classes, uma de 60 de crianças e outra dos adultos. Seria uma confusão, eu já sei, porque as crianças chegariam a casa contando como é que é a mecânica quântica, e os pais iriam tirar as crianças do curso. Os pais tirariam as crianças do curso. Então, sobraria um pouquinho. Mas isso é o que teria que ter acontecido. Isto era um futuro 228 provável. Era o futuro que tinha que ter acontecido quando eu projetei esse curso. Foi isto que foi falado para mim. Você quer fazer isto? Você está disposto a ter aborrecimento? Eu falei: eu já tenho bastante. Vamos fazer porque dará confusão com os pais. E depois dará confusão com as outras escolas, porque a informação chegará às outras escolas, e dará um tititi que não é fácil, ensinar mecânica quântica para as crianças. Mas era o que aconteceria. Então, vocês vejam, os futuros estão em aberto. Esse era o futuro que aconteceria. Se houvesse um como prioritário, era esse, em que aqui teria 60 crianças. E não foi o que aconteceu. Então, vocês vejam, o futuro iria por aqui, ele virou para cá, por causa do colapso da função de onda das pessoas que não permitiram que tivesse 60 crianças aqui nesse curso, que só viesse quem já faz a ressonância harmônica e que não permitem que a palestra do centro empresarial vire 150 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 1000, 5000. Por quê? Qual a diferença? Já foi falado isso na última palestra. Porque podem ter quantas mil pessoas naquele prédio onde era a Crapo, na Avenida dos Estados, São Paulo? Lembram? Quantas pessoas cabem naquele local? Cabem 20 mil ou 30 mil pessoas ali dentro. Qual a diferença? O que eles estão ensinando? Teologia.
Como que se recorre ao Todo-Poderoso para conseguir sua casa, carro, apartamento e um namorado? E vocês acham que o Hélio está ensinando também o quê? O Hélio também está ensinando isso. E, na quinta-feira, quando se vem fazer os pedidos, o que se pede? Casa, carro, apartamento e namorado. Ou pede-se precatório, uma sentença na segunda instância jurídica, outra sentença no Supremo Tribunal de Justiça, o gerente liberar o cartão de crédito, e assim por diante. Então, no frigir dos ovos, é a mesmíssima coisa. E qual é o Deus que eles estão adorando, lá? E qual que é o nosso? A questão é o nome do boi. O Hélio precisa fazer uma igreja. O Hélio precisa virar pastor. Se o Hélio virar pastor, vem 8.000 pessoas na palestra dele. Aluno, é capaz. Professor Bruno é capaz. Não é verdade? É isso. Agora, como está se ensinando a pessoa a se capacitar, para que ela mesma cuide da vida dela? Para que ela entenda como que funciona o universo, não precisando de ninguém, ela mesma criar a própria realidade, porque é isso que o colapso da função de onda faz, quando a pessoa entendeu a colapsar a função de onda. O problema é esse. Agora há pouco eu recebi um torpedo, mensagem, de uma cliente. Disse que perdeu tudo, não possui mais dinheiro, perdeu os clientes, está desesperada. E não consegue colapsar a função de onda, por ansiedade, simplesmente por esse motivo. Porque, quanto mais ansiedade põe, mais medo se põe, mais dúvida põe. Está criando. Claro que ela está criando. Ela está criando 100% o caos na vida dela. Porque ela resiste a entender como funciona o colapso da função de onda do Erwin Schrödinger, o pai de toda esta parafernália eletrônica. É em cima da fórmula dele que tudo isso está construído, toda essa eletrônica, colapso da função de onda, do Schrödinger. Entendido o funcionamento do colapso de função de onda, se manipula a sua realidade do jeito que você quiser. Mas, é claro, para o poder dominante é muito melhor que ninguém entenda isso e que fique na dependência. Só que esse sistema precisa mudar, quer queiram, quer não queiram. Porque existe uma consciência única no universo, e essa consciência é absoluta. É dela que emerge tudo. Ela manipula a realidade, cria a realidade. Porque você acha que seu átomo, seu próton, seu quark, saiu de onde? De um negócio chamado bóson de Higgs, que sai de uma onda, diminui a vibração dele. É a primeira vez que aparece um negócio chamado massa ou matéria no universo. Lá embaixo é só onda, e todo mundo é só espaço vazio, mais nada. A velocidade da vibração é que dá essa ideia de solidez. A velocidade. Pega uma roda de bicicleta, parada, e enfia o dedo nos arcos, facilmente. Acontece alguma coisa para você? Nada. Tranquilo. Gira a roda, enfia o dedo. O espaço vazio não está ali. O espaço vazio continua ali. Os aros são os mesmos. Agora, você toca em algo sólido, por quê? Por causa da velocidade da frequência que aquilo está ciclando. Conosco é a mesma coisa, oferece essa ideia de matéria, essa percepção de matéria. Então, vejam bem, será que, no dia 28, próxima palestra, eu vou falar mais disso, mas nós falamos hoje, também, será que já foi entendido qual é o trabalho do Hélio? Será que caiu essa ficha? Não sei. Tenho seríssimas dúvidas a respeito disso. Está na frente, mas não vê. Por quê? 229 Percepção da realidade. Existe um teste de psicologia, aplicado numa peça de teatro. Passa um ator vestido de gorila e atravessa o palco. Depois foi perguntado à plateia: viram o gorila? A maioria não viu o gorila, e ele atravessou o palco. Não é mais um humano que atravessou. O indivíduo estava vestido com uma fantasia de gorila. Essa situação está fora do contexto. E isso não serviu para que as pessoas percebessem, de tão imersas que elas estavam, tão hipnotizadas, que elas estavam dentro da Matrix. Então, depois de ouvir certas coisas, o Hélio é obrigado a levantar certas questões, porque eu acho que servirá para muitas pessoas. Quinta-feira passada foi feita a seguinte pergunta: por que você não está nas Bahamas?
Alunos. Risos. Professor Bruno há um tempo também fizeram outras perguntas. Por que você não atende numa torre de edifício? Por que não atende de jeans e não dá palestra de jeans? Aluno. Chinelo de dedo. Professor Bruno há muito tempo atrás. Por que não vai à praia de bermuda e chinelo? 4 anos de ressonância harmônica, e essa pessoa pergunta: por que não vai à praia de chinelo e bermuda? Aluno. Ué, por quê? Você vai de terno, gravata e sapato na praia. Professor Bruno, eu deveria. Sabe por quê? Pensando bem, o Hélio deveria fazer isso. Alunos. Risos. Professor Bruno, deveria. Agora, a sua falência, o seu câncer, o seu namorado que foi embora, a sua mulher que foi embora. Você senta na frente do Hélio e chora, desesperadamente, porque não está aguentando trabalhar, porque ainda gosta dela. O Hélio deveria ir para a praia, ir para as Bahamas. Dane-se o seu câncer, o seu desemprego, o seu precatório, o seu cheque especial que o gerente não irá liberar, o seu emprego, da outra que está chorando desesperada, e assim por diante. Como que pode a pessoa que está fazendo um atendimento de ressonância harmônica e vem pedir um emprego, fazer esse tipo de colocação? O que ela entendeu da realidade? Aluno. Nada. Aluno 2. Nada. Professor Bruno, pois é. Então, quando nós falamos, quem saiu na última revista Caras? Quem está transando com quem? Isso é importante, é extremamente importante, não é verdade? Este é um nível desta humanidade. E só não é pior porque existem meia dúzia de pessoas no universo que tem compaixão e olha para baixo e fala: vejam bem, nós sentimos a mesma coisa que o Criador sente. Amor incondicional. Portanto, nós não podemos ver um sofrimento desses. Não conseguimos ficar insensíveis a essa desgraça toda porque as pessoas dessa dimensão, elas só enxergam esta dimensão. Só enxerga parede, casa, carro, apartamento. Só enxerga isto aqui, esta matéria. Não enxerga, a maioria nem sabe, que existe uma dimensão para acima, outra, e que existe um monte de dimensões para baixo, todas polarizadas, para cima positivamente e para baixo negativamente. Polarização magnética. Campo eletromagnético. Física. É polarização magnética, mesmo. Se você estiver polarizado negativamente, irá para um campo igual, quer queira, quer não queira, entenda de mecânica quântica ou não entenda. Não interessa. Pegue o seu carro aqui na porta. Saia 230. Entre ali. Entra na contramão. Quando baterem no seu carro, fale assim: eu não sabia. Não sabia que era contramão, mas veja se não terá consequências. Acha que eles querem saber se você sabia ou não sabia? O problema é seu, meu amigo. Existem leis de trânsito. Se não sabe, terá problemas. Então, o universo tem leis que regem o universo. Se não sabe, você terá muitos problemas. E pior, não terá nem ideia de como sair do problema. Isso é que é complicado, porque é consciência. Por um acaso você sabe se existe algum tribunal, alguma jurisdição, alguma coisa, que possa recorrer da sua dívida ou da causa que perdeu? Você sabe? Se não sabe, se o seu advogado também não sabe, ele recorrerá. Não, perdeu, danou-se, tomam tudo que é seu e fim. Poderia ter recorrido, mas o seu advogado não sabe, ou perdeu o prazo, como é muito comum. Agora, imagine que não existe advogado, que não existe ninguém, e está sozinho e depende da sua consciência. E o que enxerga da realidade? Somente o que você vê, só o que cheira, pega, o sabor, o tato. E acorda no mar de lama, num pântano, no meio do pântano. Enxerga-se só matéria. Que faz? Fizeram 3 filmes mostrando esse nível de realidade. O Cubo vocês assistiram. Existe Cubo 1997, Cubo 2 2002, Cubo 0 2004, assistam para que entendam. Aquilo é uma metáfora. Acorda-se com mais 3 ou 4 ou 5 pessoas, ou 6 pessoas, numa caixinha, do tamanho dessa sala, não importa. Não se sabe como foi parar ali. A pessoa dormiu e, no dia seguinte, acordou na caixinha.
Só que essa caixinha é um cubo dentro de um cubo gigantesco, e o cubo move-se o tempo inteiro, e ele possui portas, e cada porta desta é uma armadilha. Tenta-se sair por uma porta, a porta fecha e te corta no meio. Umba, menos um. E assim continua. O personagem precisa achar uma saída, porque, se ficar ali, a pessoa está perdida, porque não existe comida, não existe água, não existe nada. Está premido a sair do cubo. Então, existem todas as interações entre as pessoas, as brigas, as discussões e ética. Porque, quando junta-se meia dúzia de pessoas já é suficiente, e as reclamações. Que ali eles filosofam. Ali eles têm tempo para filosofar. Eles reclamam, já que eles não sabem o que aconteceu com eles, porque eles estavam dormindo e acordou daquela forma. Outro diretor de cinema que fez algo parecido com este roteiro, mas de uma forma jamais extrema, violenta, para chamar a atenção, é Jogos Mortais 2004. Existem 7 filmes produzidos. O que é Jogos Mortais? Será que as pessoas que assistiram, caiu a ficha o que é a metáfora dos Jogos Mortais? É reencarnação. É reencarnação. Quando se assiste ao filme e ouve o Jigsaw, vilão e personagem principal do filme. O que ele fala? Em cada caso daqueles, nos 7 filmes, o que ele fala? Aluno. O que a pessoa fez de ruim? Professor Bruno exatamente. Lembra que você fez assim, 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 assim? Então, agora nós vamos ver se realmente entendeu e se está disposto a pagar o preço de se redimir do que fez. E agora terá, por exemplo, a cada filme, as coisas, a redenção, vai ficando um pouco mais dolorida. Então, todos esses filmes, Jogos Mortais e Cubo, é para falar disso. É reencarnação que ele pôs ali. Ele só não usará a palavra, mas a frase. Olha, lembra quando você fez isso, isso, isso? Bom, agora como é que faz? Agora. Então, é complicado. Aluno. Aquele filme da luta, que foi falado, ele tinha 6 níveis de entendimento. Quais são? Porque, à noite, irei assistir esses 2, não sei se vou identificar a meia dúzia. Professor Bruno qual? Aluno. E esses daqui, quantos níveis existem? Aquele a luta, com o. Professor Bruno Clube da Luta 1999. Aluno. Clube da Luta existem 6 níveis. 231 Professor Bruno só se vê a violência. Não cai a ficha que aquilo ali existe a receita total do evento de 11 de setembro de 2001. Ele deu o planejamento inteirinho no filme. E o que ele fala lá não é derrubar um prédio ou 2. O que existe no filme, gente? Os prédios que são demolidos são os prédios que controlam o sistema financeiro internacional. Fim. The end. No final do filme, os prédios começam a cair por causa de uma implosão. A cena é vista pela janela de outro edifício. Os prédios que começam a implodir, não prédios comerciais, que eles estão falando no filme. São os prédios onde estão os computadores. E vocês sabem que existe 2 computadores no mundo onde todas as operações estão concentradas? Existem somente 2 computadores. Tudo está concentrado nesses 2 computadores. Aluno. E onde estão? Professor Bruno Suíça, na Europa. Mas existem 2. Somente 2 computadores. Se parar esses 2 computadores, fim. Então, todo o trabalho é para que haja conscientização para fazerem por si mesmos. É um quebra-galho momentâneo essa coisa de pedir coisas. Momentâneo. Porque esta é a forma de provar para as pessoas que a mecânica quântica funciona. Então as pessoas pedem. Que você quer? Ganhou. O que você quer? Ganhou. O que você quer? Ganhou. Supõe-se que essa pessoa expandirá muito, expandir e falará: epa, o tal do colapso da função de onda, existe. Vou aprender também ainda mais que a receita do bolo está sendo dada. Comenta-se: eu tenho que ler o livro tal, tal, tal,